Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos estudando nesses últimos capítulos a respeito de regionalização. Nós vimos que as regiões do IBGE é a regionalização oficial do país. Isso não significa que pesquisadores e outros autores não possam criar outras formas de regionalização para outros objetivos. A regionalização do IBGE, por exemplo, tem o objetivo fornecer dados estatísticos por região no país, um dos objetivos. As regiões geoeconômicas, os quatro Brasis do Milton Santos, são regionalizações para estudos acadêmicos que eles realizaram para entender um aspecto da realidade brasileira. Então, nessa videoaula, eu vou falar com vocês a respeito dos quatro Brasis, a regionalização criada pelo geógrafo Milton Santos. Milton Santos, ele criou um conceito chamado meio técnico científico e informacional. É a partir deste conceito em que ele acabou dividindo o Brasil em quatro regiões para nós compreendermos as realidades brasileiras. Quando ele criou o conceito de meio técnico científico e informacional, ele fala que o mundo passa por três fases. O meio natural, em que o homem ele ainda tem a natureza como obstáculo. As próprias técnicas que o homem cria no período do meio natural são técnicas mais dependentes da natureza, que não criam grandes modificações na natureza. A partir do momento, por exemplo, da primeira revolução industrial, o homem vai criar técnicas mais avançadas e que criam grandes transformações na natureza, que ele chamou de meio técnico. Não só ele, como um outro geógrafo chamado Max Sorin. Gente, é o seguinte, a primeira revolução industrial, por exemplo, ela é um marco histórico na sociedade. Não só porque surgiu uma indústria, uma fábrica ou uma máquina dentro de uma fábrica, mas porque a partir desse momento é um marco histórico de grandes transformações tecnológicas na sociedade em vários aspectos, que mudou até mesmo os nossos hábitos de vida. E trouxe grandes transformações no espaço geográfico. É o meio técnico. No século XX, nós vamos avançar para um meio técnico, científico e informacional, em que as técnicas sobre o espaço geográfico elas são globais, as técnicas na sociedade elas são globais, são mais avançadas, estão ligadas às telecomunicações, à informática, estão ligadas aos satélites, por exemplo. É um avanço científico e tecnológico maior sobre o solo, sobre as construções, sobre os pensamentos. É o chamado meio técnico, científico e informacional. Quando nós falamos de meio, nós falamos do espaço geográfico. Então, são as ações sobre esse espaço geográfico. Meio técnico, científico e informacional é aqui denominada a extensão territorial das melhorias técnicas e tecnológicas no território. Modernas rodovias, ferrovias, implantação de aeroportos, portos, extensão das redes técnicas de toda ordem. Então pode ser satélite, podem ser cabos de fibra óptica, pode ser torres de celular ou de telefone fixo. Nós estamos falando de redes técnicas de toda ordem, de modo a inserir a cidade e a região nos requisitos prementes da modernidade. Essas técnicas e tecnologias colocam aquele território no que nós chamamos de mundo moderno. Milton Santos vai então dividir o território brasileiro em quatro regiões: Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Em outras palavras, ele vai falar o seguinte: em relação ao meio técnico, científico e informacional, no Brasil, na verdade, nós temos quatro países diferentes. Quando nós observamos as desigualdades no nosso país em questões tecnológicas, inclusive, ou em modernização do território. Nós vamos ter a região amazônica, formada pelos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. A região amazônica ela possui pouca densidade demográfica e técnica, ou seja, é a região menos habitada do nosso país, inclusive é uma região com grande extensão de floresta e de rios, o que justifica um pouco isso. E também é uma região com poucas técnicas e poucas transformações no espaço geográfico. Quando nós vamos observar a maioria das cidades na região amazônica, elas são cidades mais atrasadas, vamos dizer assim.
no que diz respeito ao efeito da técnica sobre a transformação espacial, sobre a transformação do espaço geográfico. Mas, ao mesmo tempo, Milton Santos fala que a região amazônica ela é aberta ao novo. Ao mesmo momento que nós temos cidades que não são modernas, nós temos uma região com hidrovias, com sistemas de monitoramento da floresta. Mas vale também falar aqui que nós temos um mito sobre a região da Amazônia. A maioria dos brasileiros, quando pensa nessa região, imagina apenas a floresta, como se fosse uma região vazia de pessoas, o que não é verdade. Nós temos Manaus e Belém, polos, cidades que são polos com mais de 1 milhão de habitantes, poucas cidades com 100 mil habitantes ou um pouco mais na Amazônia, mas nós teremos um número muito grande de pequenas cidades ali, que possuem 10, 15, 20, 30, 50 mil habitantes. É importante compreendermos isso, justamente porque essas pessoas possuem necessidades, necessitam de investimentos do governo nessas cidades. Nós não podemos tratar essa região como se fosse vazia de pessoas. Nós vamos ter também a região Nordeste, formada pelos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. É uma região com agricultura pouco modernizada. E a região Nordeste, ela possui um processo de industrialização pequeno e recente, a partir dos anos 2000 principalmente. Isso se deve à questão histórica explica o subdesenvolvimento da região Nordeste, uma região que sofreu abandono ao longo de décadas de muitos governos. E a partir do momento que São Paulo e os estados aqui vizinhos se tornaram de maior interesse do mercado global, essa região mais ainda ficou de escanteio no desenvolvimento do país. Por isso que o Milton Santos afirma que a região Nordeste tem um desenvolvimento mais engessado, em outras palavras, mais difícil de inovar. Existe também a região Centro-Oeste, nesses 4 Brasis, formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. A região Centro-Oeste é uma região de agricultura globalizada. Ela passou por um intenso processo de modernização agrícola nos idos de 1960, 1970, tornando essa região altamente produtiva devido à sua mecanização. Por ser uma região mais plana, então é mais fácil para a agricultura. Houve grandes transformações, inclusive no solo, que é um solo ácido, mas para que técnicas agrícolas possibilitassem com que esse solo tornasse então propício para a agricultura. A região Centro-Oeste possui recentes índices elevados de urbanização. Nós podemos perceber neste gráfico, com certeza a região Sudeste é a região com o maior grau de urbanização no país. Você pode perceber em 1991 e no ano 2000 que a região Sudeste tem esse predomínio, seguindo essa divisão do IBGE. Mas observe ali o Centro-Oeste, é a segunda região com o maior grau de urbanização do nosso país. Essa atividade agrícola, essa agricultura mecanizada, essa questão da pecuária tem sido grande atrativo para esse crescimento populacional. Região concentrada. O que o IBGE chama de região Sudeste e Sul é a região concentrada que o Milton Santos afirma. Concentrada porque é a que mais concentra população, indústrias, portos, rodovias, aeroportos, shoppings, supermercados, infovias e tecnologias, por exemplo. É a região mais urbanizada do país, possui os principais centros de pesquisa e é o centro econômico e financeiro no país. Nós podemos perceber que a região concentrada é a região de comando econômico de nosso país. Milton Santos chama a cidade de São Paulo de metrópole dissolúvel, porque ela exerce influência por todo o território brasileiro, né? Usando uma metáfora, é como se São Paulo se dissolvesse por todo o país. A influência de São Paulo se esparramasse por todo o país. Tamanha a importância financeira dessa capital. Bom, gente, nós estudamos então essas divisões regionais. Nós temos os 4 Brasis elaborados pelo Milton Santos. Nós temos as regiões do IBGE, que são as regiões oficiais. E nós temos as regiões geoeconômicas. Vale ressaltar mais uma vez
que, apesar do IBGE ser a divisão oficial do nosso país, para a finalidade de vários estudos, nós podemos criar outras divisões do Brasil. Eu quero que você perceba algo. Dessas 3 divisões regionais, quais são as divisões que existem? O IBGE divide o Brasil em quantas regiões? As geoeconômicas em quantas regiões? Os 4 Brasis em quantas regiões? Dessas divisões regionais, quais foram os critérios que os autores ou instituição usou? E para qual objetivo? Eu gostaria que você pudesse perceber justamente essas finalidades de cada uma delas. Tudo bem? Gente, com uma participação especial aqui do Caleb, a gente manda um abraço para vocês, tá? Até mais, galera.